Pedro Alonso Lopes. O nome causa arrepios em toda a América do Sul. Conhecido infamemente como o Monstro dos Andes, seus crimes deixaram uma marca indelével na região. O reino de terror de Lopes se estendeu pela Colômbia, Equador e Peru, ceifando a vida de centenas de meninas. Sua história é de horror e tristeza, um testemunho dos cantos mais sombrios da natureza humana. A magnitude de seus crimes era quase incompreensível. Ao longo dos anos, o número de corpos cresceu, e com ele, o medo entre as comunidades. Pais se agarravam a seus filhos, aterrorizados com o monstro à espreita nas sombras. A capacidade de Lopes de evadir a captura por tanto tempo só aumentava a sensação de pavor. Seus crimes não eram apenas números. Cada vítima era uma criança com futuro, uma família deixada para lamentar. O preço emocional nas comunidades foi imenso. As ações de Lopes dilaceraram o tecido da sociedade, deixando cicatrizes que nunca se curariam totalmente. A história de Pedro Alonso Lopes é um lembrete assustador do mal que pode residir em um homem. Ao mergulharmos em seu passado e nos detalhes de seus atos hediondos, descobrimos uma narrativa tão emocionante quanto horripilante. Pedro Alonso Lopes nasceu em 1948, em Santa Isabel, Colômbia. Sua educação estava longe de ser idílica. Abandonado pela mãe ainda jovem, Lopes se viu nas ruas. As duras realidades da vida nas ruas se tornaram sua professora. Ele aprendeu a sobreviver em um mundo que lhe mostrava pouca gentileza. Na infância, Lopes passou por dificuldades inimagináveis. Ele estava frequentemente com fome, frio e sozinho. Esses anos formativos moldaram sua psique, plantando as sementes do monstro que ele se tornaria. Os primeiros encontros de Lopes com a violência e o abandono deixaram cicatrizes profundas, distorcendo seu senso de moralidade. A carreira criminosa de Lopes começou com pequenos furtos. Seus primeiros contatos com a lei foram apenas o começo. Cada prisão, cada período na detenção juvenil o endureciam ainda mais. Ele aprendeu a navegar pelo sistema, tornando-se mais astuto e evasivo a cada ano que passava. Apesar de sua juventude problemática, poucos poderiam prever os horrores que Lopes acabaria por desencadear. Seu histórico oferece algumas dicas sobre sua mente perturbada, mas não desculpa suas ações. Em vez disso, serve como um prelúdio sombrio para o pesadelo que estava por vir. Pedro Alonso Lopes tinha um método para sua loucura. Ele tinha como alvo meninas jovens, normalmente entre 8 e 12 anos. Seu processo de seleção era assustadoramente calculado. Ele escolhia vítimas de áreas pobres e rurais, onde o desaparecimento de uma criança poderia não chamar a atenção imediatamente. O charme de Lopes era sua arma. Ele abordava suas vítimas com um sorriso desarmante e comportamento amigável. Frequentemente, ele se passava por vendedor ambulante ou trabalhador de caridade, oferecendo pequenos presentes para ganhar sua confiança. Crianças, inocentes e desavisadas, eram facilmente atraídas por sua fachada gentil. Depois de ter sua confiança, Lopes as levava para áreas isoladas. As paisagens remotas dos Andes forneciam a cobertura perfeita para seus atos hediondos. Lá, longe de olhares indiscretos, ele cometeria atrocidades inimagináveis. Sua brutalidade não tinha limites, e o destino de suas vítimas era sempre o mesmo. A natureza metódica dos crimes de Lopes o transformou em um fantasma. Ele deixou poucas evidências para trás, tornando difícil para as autoridades rastreá-lo. Sua capacidade de se misturar e atacar sem aviso prévio o transformou em um fantasma, assombrando a vida de muitos. Durante anos, as autoridades lutaram para conectar os pontos. Desaparecimentos eram frequentemente relatados, mas em áreas isoladas e rurais, eles eram frequentemente esquecidos. Foi apenas em meados da década de 1970 que um padrão começou a surgir. O grande número de crianças desaparecidas
não podia mais ser ignorado. As forças policiais locais estavam mal equipadas para lidar com uma ameaça tão difundida e evasiva. A falta de recursos e coordenação prejudicou a investigação. As famílias das crianças desaparecidas ficaram cada vez mais frustradas. Seus pedidos de ajuda pareciam cair em ouvidos surdos. O desespero se transformou em raiva à medida que o monstro continuava à solta. Em 1978, veio a reviravolta. Uma jovem escapou das garras de Lopes e forneceu informações cruciais. Seu relato angustiante pintou uma imagem vívida do predador. Descrições de sua aparência e táticas se tornaram a base da investigação. As autoridades agora tinham um rosto para o nome que assombrava suas comunidades. A caça a Lopes se intensificou. As forças policiais da Colômbia, Equador e Peru começaram a compartilhar informações e recursos. A investigação se tornou um esforço coordenado, impulsionado pelo objetivo comum de deter o monstro dos Andes. Lentamente, mas com segurança, o cerco começou a se fechar em torno de Pedro Alonso Lopes. Foi no Equador, em 1980, que a rede finalmente se fechou sobre Lopes. Flagrado tentando sequestrar outra jovem, ele foi rapidamente apreendido pela polícia local. A prisão foi uma vitória significativa, mas a batalha estava longe de terminar. A captura de Lopes marcou o início de uma nova fase na investigação. Durante os interrogatórios iniciais, Lopes não cooperou. Ele manteve sua inocência, tecendo contos intrincados para desviar as suspeitas. No entanto, as evidências contra ele eram cada vez maiores. Testemunhas o identificaram e seus padrões correspondiam aos relatos de inúmeros desaparecimentos. As paredes estavam se fechando. A persistência valeu a pena. Sob intenso questionamento, a fachada de Lopes começou a ruir. O monstro dentro começou a se revelar. Ele confessou o sequestro e assassinato de centenas de meninas, detalhando seus crimes com precisão assustadora. As autoridades ficaram chocadas com a escala de suas atrocidades. As confissões foram uma faca de dois gumes. Embora fornecessem um desfecho para muitas famílias enlutadas, elas também abriram feridas que nunca se curariam totalmente. As admissões de Lopes foram um lembrete severo da escuridão que assolou suas comunidades por anos. As confissões de Pedro Alonso Lopes foram nada menos que horríveis. Ele falava com uma calma distante, relatando os detalhes de cada assassinato como se estivesse discutindo eventos banais. Sua falta de remorso foi talvez o aspecto mais assustador de tudo. Lopes descreveu seus crimes com um senso perturbador de orgulho. Ele assumiu a responsabilidade pela morte de mais de 300 meninas. O número era impressionante. Cada história era uma tragédia. Uma vida interrompida por um monstro. As confissões de Lopes pintaram um quadro horrível de um assassino metódico que sentia prazer em seus atos hediondos. A reação pública foi de choque e indignação. Comunidades que viveram com medo por anos agora tinham que lidar com a extensão dos crimes de Lopes. As confissões trouxeram uma mistura de alívio e tristeza renovada. As famílias das vítimas foram forçadas a reviver seus piores pesadelos ao saberem o destino de seus entes queridos. As autoridades ficaram igualmente surpresas. A escala das confissões de Lopes excedeu em muito seus piores medos. Foi uma validação sombria das suspeitas que os assombravam há anos. A tarefa agora era descobrir a extensão total de seus crimes e trazer alguma aparência de justiça às vítimas. As confissões de Lopes levaram as autoridades às sepulturas não marcadas de muitas de suas vítimas. A busca por esses locais foi um processo meticuloso. Equipes de investigadores vasculharam áreas remotas dos Andes, guiados pelas descrições detalhadas de Lopes. As descobertas foram de partir o coração. Em um local após o outro, os restos mortais de meninas foram desenterrados. Cada sepultura contava uma história de inocência perdida e famílias destruídas.
O grande número de corpos era avassalador. Foi um testemunho sombrio do reino de terror de Lopes. As valas comuns foram um lembrete severo da escala de suas atrocidades. A recuperação dos restos mortais ofereceu algum fechamento para famílias enlutadas. No entanto, também reabriu velhas feridas. O processo de identificação das vítimas foi longo e árduo. Para muitos, a confirmação de seus piores medos trouxe uma mistura de tristeza e alívio. Eles finalmente puderam enterrar seus entes queridos. Mas a dor de sua perda foi aprofundada pelos detalhes angustiantes. A descoberta das sepulturas também serviu como uma peça crucial de evidência. Validou as confissões de Lopes e forneceu provas irrefutáveis de seus crimes. Para as autoridades, foi um passo crítico na construção de um caso contra ele. Para o público, foi um lembrete severo do monstro que se escondeu em seu meio. A reação pública às revelações dos crimes de Pedro Alonso Lopes foi de horror e indignação. As comunidades que viveram com medo por anos agora tinham que confrontar toda a extensão das atrocidades do monstro. A escala de seus crimes era quase incompreensível, deixando uma nação em choque. As famílias das vítimas lutaram para lidar com a perda de seus entes queridos. A descoberta das valas comuns trouxe uma mistura de emoções. Havia alívio em finalmente saber o destino de seus filhos, mas a dor era agravada pela realidade brutal de como eles morreram. Vigílias e memoriais foram realizados, enquanto as comunidades se uniam para lamentar e apoiar umas às outras. As autoridades enfrentaram intenso escrutínio. Perguntas foram levantadas sobre como Lopes foi capaz de evadir a captura por tanto tempo. Muitos criticaram a resposta inicial aos desaparecimentos, acusando as autoridades policiais de negligência. As deficiências da investigação foram expostas, levando a pedidos de reforma e melhor coordenação entre as agências. Apesar da raiva e da tristeza, também havia um senso de determinação. A captura de Lopes foi vista como uma vitória, um testemunho da perseverança das autoridades e da resiliência das comunidades. Os esforços foram redobrados para garantir que tal tragédia nunca mais acontecesse. O legado dos crimes de Lopes foi um lembrete sombrio da necessidade de vigilância e justiça. Em 1998, o impensável aconteceu. Pedro Alonso Lopes foi libertado da prisão. Apesar de seus crimes horríveis, tecnicalidades legais e a falta de infraestrutura no sistema prisional equatoriano levaram à sua libertação. A reação pública foi de descrença e indignação. Como um homem responsável por tanto sofrimento poderia ser libertado? As famílias das vítimas ficaram arrasadas. A libertação pareceu uma traição, um tapa na cara de quem tanto havia perdido. Protestos eclodiram, com pessoas exigindo justiça e respostas. A decisão de libertar Lopes foi amplamente condenada, tanto nacional quanto internacionalmente. Foi um lembrete severo das falhas no sistema legal. As autoridades enfrentaram uma reação negativa. Perguntas foram levantadas sobre como um indivíduo tão perigoso poderia ser autorizado a andar livremente. A libertação de Lopes destacou a necessidade de reforma no sistema de justiça. Foi um comprimido amargo de engolir para aqueles que trabalharam incansavelmente para levá-lo à justiça. A libertação de Lopes também gerou medo e incerteza. O monstro dos Andes estava novamente à solta e ninguém sabia onde ele poderia atacar a seguir. Comunidades que haviam começado a se curar foram mergulhadas de volta ao medo. O legado dos crimes de Lopes continuou a lançar uma longa sombra, à medida que a busca por justiça assumia uma nova urgência. Desde sua libertação, o paradeiro de Pedro Alonso Lopes permanece um mistério. Alguns acreditam que ele retornou à Colômbia, enquanto outros suspeitam que ele possa ter fugido para outro país. A falta de informações concretas alimentou especulações e medo. A incerteza em torno de sua localização aumenta a sensação duradoura de desconforto.
Várias teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns sugerem que Lopes pode ter assumido uma nova identidade, misturando-se à sociedade e evadindo a detecção. Outros acreditam que ele pode ter continuado seus métodos assassinos, atacando novas vítimas em diferentes regiões. A falta de respostas definitivas deixou muitos se sentindo inseguros. Os esforços para rastrear Lopes foram prejudicados pela falta de recursos e coordenação entre os países. Apesar da pressão internacional, as pistas têm sido poucas e distantes entre si. O rastro esfriou, deixando as autoridades e o público se perguntando sobre o destino do monstro dos Andes. Teorias sobre o paradeiro de Lopes continuam a circular, mas sem evidências concretas. Elas permanecem apenas isso, teorias. O mistério duradouro de sua localização aumenta o medo e a incerteza que seus crimes deixaram em seu rastro. Para muitos, a ideia de que ele ainda pode estar lá fora é uma fonte constante de pavor. O legado dos crimes de Pedro Alonso Lopes é de profunda tristeza e impacto duradouro. Para as famílias de suas vítimas, a dor nunca desaparece totalmente. A perda de um filho é uma ferida que nunca cicatriza totalmente. As memórias de seus entes queridos são marcadas pela realidade brutal de suas mortes. Comunidades na Colômbia, Equador e Peru continuam a lidar com o trauma deixado por Lopes. O medo e a dor que suas ações incutiram deixaram cicatrizes profundas. Esforços para curar e reconstruir estão em andamento, mas a sombra do monstro dos Andes paira grande. O pedágio emocional é um fardo que muitos continuam a carregar. O impacto dos crimes de Lopes também provocou mudanças. Reformas na aplicação da lei e no sistema de justiça foram implementadas para evitar tragédias semelhantes. Há um foco renovado na proteção de populações vulneráveis e na melhoria da coordenação entre as agências. As lições aprendidas com o reino de terror de Lopes impulsionaram os esforços para criar uma sociedade mais segura e justa. Apesar desses esforços, o mistério duradouro sobre o paradeiro de Lopes continua a assombrar a região. O medo de que ele ainda possa estar lá fora, à espreita nas sombras, é um lembrete constante da escuridão que uma vez atormentou suas comunidades. A história de Pedro Alonso Lopes é um testemunho sombrio da resiliência do espírito humano diante do mal inimaginável.